quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para anteciparmos alguns assuntos da Escola Bíblica Dominical na forma de respostas que os irmãos têm enviado através dos vídeos nos quais os nossos irmãos já participam da Escola Bíblica desde mais cedo, antes de ela acontecer. E nós vamos então hoje, nesta Escola Bíblica Dominical, ampliar um pouco mais o nosso alcance dos mistérios do mistério do Evangelho de Jesus Cristo. E desta vez, nós iremos passar agora ao entendimento de algumas expressões usadas em narrativas ou narrações do Velho Testamento, nas quais vamos encontrar ali referências ao Senhor Jesus, e uma delas é a expressão ao terceiro dia, ou então o período de 3 dias, para mostrar exatamente nessas narrações a figura da pessoa do Senhor Jesus. E nós, por isso, vamos então passar nossas perguntas, e a nossa primeira pergunta relacionada a este assunto, que está ainda baseado em João capítulo 5, verso 39. Quando a palavra do Senhor nos fala, examinais as Escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos ler a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: cite alguns momentos no Velho Testamento nos quais as narrações históricas têm início com a expressão terceiro dia. Então nós vamos ver agora a resposta a esta primeira pergunta nossa, ou essa primeira tarefa nossa de hoje, que é dirigida a todos. Quem vai responder é a nossa irmã Ângela Maria. Nossa irmã Ângela Maria pertence ao grupo de senhoras da nossa igreja lá em Ibirité, no estado de Minas Gerais. Irmã Ângela Maria, a paz do Senhor. O texto encontrado está em Ester 5:1, onde fala assim: E aconteceu que ao terceiro dia vestiu-se Ester com seu vestido real e ficou no pátio interior da casa do rei, em frente do aposento do rei. E estava o rei assentado em seu trono real, na casa real, em frente à entrada do aposento. O terceiro dia, ele nos fala do sacrifício do Senhor Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E Ester, ela encontrou no terceiro dia livramento de morte para ela e para todo o povo judeu. E ela recebeu vestes reais e a graça diante do rei. Assim também, um dia, nós encontramos diante do Rei Senhor Jesus graça e vestes de salvação. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Ângela Maria. Muito bem colocado a posição de Ester, né? Na condição ali da expressão dela quanto ao terceiro dia, que nos fala do sacrifício do Senhor Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Nós encontramos várias narrações, né, no Velho Testamento com essa expressão terceiro dia. Encontramos em Gênesis 22:4, onde ali Abraão também levantou seus olhos ao terceiro dia e viu o lugar de longe. Outras expressões também relacionadas ao terceiro dia, e essa foi muito bem citada pela irmã e muito bem colocada a aplicação profética. Obrigado, irmã Ângela Maria, participando da nossa primeira resposta, a resposta à primeira pergunta da nossa Escola Bíblica Dominical. O que nós temos agora, irmãos, é uma frase que foi postada no nosso portal, e essa frase, quem escreveu foi uma irmã nossa, lá de um grupo de irmãos, uma igreja ligada a nós na Rússia. E essa irmã é a irmã Nadezhda Bakareva. A nossa irmã, ela pertence a uma igreja ligada a nós lá na cidade de Votkinsk. Votkinsk fica na região ali bem central da Rússia, chamada Udmurtia. E ela escreveu uma frase muito interessante, inclusive o pastor dela, o pastor Vladimir Mezentsev, ela escreveu dizendo assim, vamos ler a frase que a irmã escreveu. Ela disse assim: para nossa comunhão com o Pai, precisamos do Jesus ressuscitado. O terceiro dia é segurança para nós
vivermos no terceiro dia. Então a expressão muito bem colocada na frase que a nossa irmã participou, Nadejda, ou em português seria Nádia. E nós ficamos muito felizes com essa participação dos nossos irmãos ali daquela região da Rússia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, vamos à nossa segunda pergunta, ainda dirigida a todos, para responder. E a segunda pergunta, ela diz o seguinte, diz assim: além da história de Abraão, que outro assunto de importância que encontramos no Velho Testamento com relação ao período de 3 dias? Então, a nossa primeira pergunta falou a expressão ao terceiro dia. Agora, a segunda pergunta, nos valendo da expressão período de 3 dias. E quem vai dar a resposta é a nossa irmã Ana Carolina. A irmã Ana Carolina, ela pertence ao grupo de jovens da cidade ocidental, que fica lá, é uma região ali do estado de Goiás, cidade ocidental. Ela vai nos dar a resposta. A paz do Senhor Jesus, irmã Ana Carolina. Irmãos, quando a gente lê no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 2, está escrito assim: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Aqui, meus irmãos, está falando acerca da restauração de Israel. Quando a gente leva isso para a morte e a ressurreição do Senhor, a gente vê que quando ele ressuscita, há o início da nova aliança. E a gente vê isso lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus para a irmã também, Ana Carolina. Foi muito bem colocado a expressão relacionada ao período de 3 dias, ao terceiro dia, no livro do profeta Oséias. Muito bem colocado, porque fala da restauração de Israel e automaticamente a restauração das nossas vidas, como o Israel espiritual de Deus. A igreja, depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Muito bem colocado. Isso ali mostra exatamente o momento em que se deu início à nova aliança, conforme muito bem citado pela irmã na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 6. Obrigado pela sua participação, Ana Carolina. Muito bem colocada a resposta da pergunta número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha isso! Ficamos muito felizes com essa posição, essa resposta da irmã. Glória a Deus. Agora nós vamos para a nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta, ela está relacionada ainda ao Velho Testamento, a outra narrativa do Velho Testamento. A terceira pergunta diz assim, vamos ler. No Velho Testamento, em Juízes 14, versos 12 a 14, qual a relação entre o Senhor Jesus e a igreja no sentido profético do seu sacrifício, do sacrifício do Senhor Jesus? E quem vai dar essa resposta é a jovem Gabriela. A Gabriela pertence ao grupo de jovens de uma das nossas igrejas aqui em Vila Velha, onde nós estamos aqui no município de Vila Velha. E a Gabriela é uma serva do Senhor, muito firme. Ela nos preparou essa resposta muito bem colocada e ela vai nos dar a resposta aqui. Gabriela, da igreja em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Vamos ouvi-la. Em Juízes 14, 12, a expressão 7 dias das bodas representa a igreja, e o enigma é o Senhor Jesus, que não foi decifrado pelo mundo. No versículo 14, quando é dito, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma, 3 dias está falando a respeito do sacrifício do Senhor Jesus, pois foi pela sua morte e ressurreição que nós, como igreja, temos acesso ao Pai, através do Espírito Santo, que nos revela o enigma. Então, através do sacrifício, a igreja pode alcançar a salvação, que é Jesus revelado. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Gabriela. Paz do Senhor. Que maravilha, né? Essa colocação feita pela irmã, que na verdade o terceiro dia, ou seja, 3 dias ali, está se referindo exatamente ao momento em que
fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E até aquele terceiro dia, eles não tinham ainda decifrado o enigma, porque o verdadeiro enigma, ele é decifrado na expressão terceiro dia, que se refere à morte e ressurreição do Senhor Jesus. E os 7 dias das bodas, muito bem colocado, né, pela irmã, que representa ali o momento em que esse enigma é decifrado. Jesus é revelado, o mistério de Jesus é revelado pelo seu Espírito Santo. Muito bem colocado na resposta que a irmã enviou. Obrigado, irmã Gabriela, pela sua participação. Glória a Jesus. Deus abençoe muito a sua vida espiritual. Glória a Jesus. Nós temos, irmãos, agora uma frase que foi postada relacionada com essa terceira pergunta. E essa frase vem da Hungria. A Hungria, nós temos ali um grupo de irmãos e temos até igrejas na capital, em Budapeste, que são ligadas a nós. O pastor de lá já esteve aqui no Brasil. E quem vai nos dar a resposta, quem vai nos dar escrever essa frase, ou quem escreveu, foi o nosso irmão Elci Haas Melo. Ele reside na capital da Hungria, em Budapeste, e ele escreveu o seguinte, ele disse assim: o mistério contido na morte e ressurreição de Jesus somente pode ser entendido quando revelado pelo Espírito Santo. Então esse mistério só pode ser entendido quando ele é revelado pelo Espírito Santo. Muito bem colocado pelo nosso irmão Elci, lá de Budapeste, na capital da Hungria. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Continuando, então, vamos para a nossa quarta pergunta, também dirigida a todos, né? E a nossa quarta pergunta está ainda no livro de Juízes. E a pergunta diz assim: no livro de Juízes, capítulo 14, verso 18, qual o sentido profético da expressão "que coisa há mais doce do que o mel" e "que coisa há mais forte do que o leão"? E quem vai nos dar essa resposta é uma jovem irmã nossa, lá da Itália. A nossa irmã Eloíne vai participar mais uma vez da nossa Escola Bíblica Dominical. A Eloíne faz parte do grupo de jovens da nossa igreja em Torino, lá na Itália. Eloíne, a paz do Senhor Jesus, ela vai nos dar essa resposta em língua italiana. La pace del Signore, fratelli, io sono della Chiesa di Torino in Italia e risponderò alla domanda numero 4. Esaminando le due espressioni che ci sono state esposte nel libro di Giudici, capitolo 14, versetto 18, dal punto di vista profetico possiamo dire che più dolce del miele è la morte di Gesù in croce, poiché tramite essa noi abbiamo ricevuto la salvezza, cioè la vita eterna, e chi è più forte del leone, qui possiamo dire che la resurrezione, poiché dopo 3 giorni Dio risorse e sconfisse quindi la morte. La pace del Signore Gesù. Amém, Eloíne. Louvado seja o Senhor. Que maravilha, né? A paz do Senhor Jesus para você também. Fico muito feliz com a sua resposta, porque na verdade aquele que é mais forte que o leão é a ressurreição do Senhor Jesus, né? Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem colocado na sua resposta. Glória a Jesus. Nós vamos continuar ainda respondendo essa pergunta, a pergunta número 4, porque agora nós temos uma segunda resposta, que é lá de Santa Catarina, a nossa irmã, a jovem Duda Silva. A Duda pertence ao grupo de jovens da nossa igreja em Joinville, em Santa Catarina. Duda, dê-nos a resposta. A paz do Senhor Jesus. Não há nada mais doce que a salvação para o homem que Jesus nos proporcionou ali na cruz do Calvário, levando a amargura dos nossos pecados, e não há coisa mais forte do que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus ao terceiro dia, pois nada o deteve. E essa força não vem de homem nenhum. Ela vem do Rei dos Reis, do Leão da tribo de Judá, do nosso Senhor, Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Duda. Realmente nada há mais doce do que a morte do Senhor Jesus para nós, porque assim como ali naquele cadáver do leão, Sansão encontrou ali o mel, né? A doçura que nós encontramos na morte de Jesus
é a doçura do Espírito Santo que Ele nos deu. Muito bem colocado na sua resposta e inclusive até na sua colocação de que essa força ali para vencer a morte, ela não vem do homem nenhum. Ela vem daquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Irmã, pela sua resposta muito bem colocada, glória a Jesus. Nós temos ainda uma frase relacionada a esta quarta pergunta, e essa frase vem do estado de Tocantins, lá da nossa igreja de Taquaralto. Essa frase foi escrita pela nossa irmã Maria José de Assunção Pinheiro, da nossa igreja em Taquaralto, em Tocantins, no estado de Tocantins. E ela escreveu dizendo assim, olha que maravilha o que ela escreveu. A doçura da morte de Jesus está no seu amor incondicional ao homem e a força desse amor revelado em sua ressurreição. Muito bem colocada essa frase que define perfeitamente a questão do enigma de Sansão de acordo com a revelação do Espírito Santo. Nada há mais doce do que a morte do Senhor Jesus, nada há mais forte do que a sua ressurreição. Isso nós sentimos em nós com o Jesus vivo que está conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos agora à nossa última pergunta, que é a pergunta 5, que é destinada a crianças intermediárias e adolescentes. E eu não vou formular aqui a pergunta, porque nas respostas que foram enviadas nos vídeos, as nossas crianças e professoras fizeram a pergunta repetidamente. Então vamos direto às nossas respostas, porque a primeira resposta à nossa pergunta número 5, ela vem do estado do Amazonas, e quem vai responder é a Giovana. E a Giovana é da classe de intermediário da nossa igreja ali em Manaus. E logo depois vamos para o estado do Mato Grosso, onde lá um grupo de crianças da nossa igreja em Tangará da Serra também dará uma resposta. E por fim, no estado do Pará, nós teremos ali 2 crianças respondendo ali diante da mãe, na nossa igreja em Altamira, no estado do Pará. Vamos então às 3 respostas em sequência. Pai do Senhor Jesus, irmãos, a pergunta número 5 diz o seguinte: o texto de João 8,56 faz referência a Gênesis 22,4. Qual foi a experiência e sentimento de Abraão? Abraão se alegrou em ver o terceiro dia, ou seja, a salvação no Cordeiro de Deus. Qual foi a experiência e o sentimento de Abraão? Ele se alegrou ao ver o terceiro dia. Senhor! Pai Jesus, além de Altamira, que nós somos da igreja de Altamira. Amém. Nós estamos aqui para responder a questão número 5, que diz assim: o texto de João 8,56 faz referência a Gênesis 22,4. Qual foi a experiência e o sentimento de Abraão? O Abraão ficou feliz que viu o terceiro dia. Amém. Em João 8,56 diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, alegrou-se. Em Gênesis 22,4 diz: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Pai do Senhor Jesus, irmão. Amém. Amém, obrigado. Amém. Eu quero agradecer a Marina e a Helena pela resposta muito bem dada, lá do estado do Pará, né? Somos de Altamira. E aquele obrigadozinho muito cortês ali, né? De uma criança que tanto alegra, né? Terminando com a paz do Senhor. E muito obrigado. Obrigado a você, Helena. Que bênção a sua participação. Marina também, a mamãe também. Ficamos muito felizes com essa participação. E no estado do Mato Grosso, nós temos ali as nossas crianças intermediárias e adolescentes que responderam com muita vibração a pergunta, né? E nós ficamos muito felizes com essa resposta, que Abraão, ele se alegrou ao ver o terceiro dia. E eu vou perguntar aí, vocês estão alegres também por ver o terceiro dia? Glória a Deus, certamente que sim, não é? E lá no estado do Amazonas, a Giovana colocou muito bem que quando Abraão se alegrou ao ver o terceiro dia, ele estava vendo ali a salvação no Cordeiro de Deus. Muito bem colocada essa resposta da Giovana, e nós ficamos felizes em ouvir
as respostas que as nossas crianças, intermediários e adolescentes têm, inclusive até com alguns acréscimos, esclarecimentos, respostas completas. Nós ficamos muito felizes com o desenvolvimento delas no ensino da palavra do Senhor. Glória a Deus. O que nós temos ainda agora é mais uma frase. Essa frase foi postada também no nosso portal relacionada a essa pergunta número 5. E essa frase, ela vem do Distrito Federal, da nossa igreja lá em Vila Planalto, no Distrito Federal. E quem postou essa frase foi a nossa irmã Salete Batista da Glória Pereira. E ela escreveu dizendo o seguinte, ela escreveu assim: Abraão viu pela fé a ressurreição de seu filho, representando a ressurreição de Jesus. Por isso, ele exultou e se alegrou. Muito bem colocado pela irmã, essa colocação final aqui. Abraão viu o dia do Senhor Jesus e esse dia foi o terceiro dia, o dia da ressurreição de Jesus, o motivo da nossa alegria. Assim como Abraão se alegrou, nós também nos alegramos hoje de poder ver o Filho de Deus ressuscitado, é o nosso Salvador, o Jesus vivo que está conosco para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, assim nós encerramos aqui a nossa apresentação que antecipa a Escola Bíblica Dominical de algumas respostas que foram enviadas pelos nossos irmãos. Foram centenas de respostas, principalmente das nossas crianças, intermediários e adolescentes, mas nós queremos deixar aqui a recomendação para que daqui a pouco você não perca no nosso canal de YouTube o conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas da manhã entrará então esse conteúdo através da pessoa do pastor Gedeuti. Ele estará nos trazendo o ensino da palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical de hoje. Eu desejo a todos então a paz do Senhor Jesus e até lá.